Ó, primeiro agradecer a todos e todas as plantonistas que fizeram um pix aí para ajudar a pagar a condenação do bandido do MBL que me processou, aí cai num juiz bolsominion. Para você ter ideia, a perseguição é tão forte que o juiz bolsominion não tinha motivo para me condenar e mandar pagar a indenização. Ele mandou pagar a indenização, mas ele nem sequer mandou tirar o post e o vídeo do ar. Não, continua no ar. Assim, ó, pode deixar no ar porque não tem mentira lá não, mas paga a indenização. Cada uma, Brasil, viu? É o país em que é o poste que faz xixi no cachorro. Vamos falar agora aqui do assunto do vídeo, que é o racha lá na extrema direita. Olha, a coisa tá feia, viu? O Malafaia foi humilhado aí pelo Bolsonaro essa semana. Tudo começou quando saíram mensagens que a polícia do Tarcísio de Freitas pegou ilegalmente do celular de um assessor do Alexandre de Moraes. Não tem nada de crime nas mensagens, mas o Glenn Greenwald, que hoje é um bolsominion raiz, hoje está assim com todos os bolsominions, começou a fazer matérias na Folha insinuando que, olha, o Alexandre de Moraes, ele está agindo fora do rito, ele queria que o Alexandre de Moraes mandasse ofícios para si mesmo. Pois bem, o que acontece? O Malafaia aproveitou aquilo e o Bolsonaro para convocar a manifestação no dia 7 de setembro, que é o dia oficial do golpe. Eu lembro que 3 anos atrás, nessa mesma data, 6 de setembro, se você estava aqui acompanhando o Plantão Brasil e foi aos comentários, os comentários que você leu eram de muitos plantonistas, talvez você seja um ou uma delas, com medo, assim, apreensivos que o Bolsonaro ia dar golpe de Estado. Eu lembro que o Bolsonaro fez uma manifestação no dia seguinte, no dia 7, e aí, 2 dias depois, dia 9, ele ligou chorando para o Alexandre de Moraes e chamou o Temer para Brasília para escrever uma cartinha pedindo desculpas para o Alexandre de Moraes. Pois bem, agora tem essa manifestação aí, só que aconteceu uma coisa. O Malafaia está indo a vários lugares. Ele foi ontem aí num podcast, foi muito engraçado. Eu vou mostrar um trecho. Foi engraçado mesmo, porque ele fala um negócio e nem quem tá lá, os entrevistadores, acreditam nele. Mas o Malafaia começou a fazer vários vídeos, foi a vários lugares, para dizer que a manifestação é pela prisão do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes está com medo, que ele está nas cordas, que agora deu ruim pro Alexandre de Moraes. O Malafaia mora em outro planeta. Faz exatamente uma semana, hoje é a missa de 7º dia do Twitter. Faz uma semana o Alexandre de Moraes mandou bloquear uma das maiores redes sociais aí, porque o bolsominion Elon Musk está protegendo golpistas. Agora, você acha que isso é o movimento de alguém que está nas cordas? Pois bem, eis que quem está nas cordas mesmo é o Bolsonaro, e o Bolsonaro, de uma semana para cá, mudou muito a sua postura, mas ele mudou muito. Primeiro, ele disse que o Pablo Marçal, que ele estava atacando, é bem-vindo lá na manifestação. Então, o candidato oficial dele, que é o Nunes, talvez tenha um inimigo ali ao lado dele na manifestação. O Pablo Marçal fez, sabe o quê? O Pablo Marçal falou que está em tour na Europa e que não vai fazer, e não sabe se vai participar porque ele não sabe se vai dar tempo. Meteu um migué para não ir lá com o Bolsonaro. Talvez, mas por enquanto essa é a situação aí, estão tentando convencê-lo. O Bolsonaro percebeu que na comunicação ele perde do Pablo Marçal, e tem um dado que foi mostrado aí no Metrópolis, que o que preocupou o Bolsonaro é que as buscas pelo nome do Pablo Marçal no Google são 3 vezes maiores do que pelo nome do Bolsonaro, ou seja, tudo indica que a extrema-direita já está migrando para um novo líder, e que se o Bolsonaro peitar o Marçal, quem vai se dar ruim é o Bolsonaro. Pois bem, eis que o Bolsonaro tem alguém que ele realmente não quer peitar de jeito nenhum, que é o Alexandre de Moraes. Então o Bolsonaro soltou na mídia, via sua assessora de imprensa, Malu Gaspar, que já perdeu completamente a vergonha na cara com as matérias esdrúxulas que ela faz na capa do Globo. Ele disse que, olha, se o Alexandre de Moraes recuar e me inocentar em alguns dos processos, eu posso cancelar essa manifestação. Vou cancelar, não vai ter nada contra ele. Porque isso vai provar, é um sinal. Não teve sinal algum. Depois, o Bolsonaro falou que não sabia se ia. Foi muito achincalhado pelos bolsominions nas redes sociais, e aí ele falou que vai. Porém, ele gravou um vídeo dizendo que não é para levar cartazes, que não é, mas nem cartaz pedindo impeachment. Uma manifestação é pelo impeachment e prisão, mas não pode ter cartaz pedindo o que é a manifestação. E depois, no mesmo dia, falou que
ele não é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Ele não quer o impeachment do Alexandre. Agora, peraí, a manifestação é pra quê? A manifestação foi convocada pelo impeachment e prisão do Alexandre de Moraes. E aí o principal, que é quem tá chamando todos os seus eleitores para ir lá, que é o Bolsonaro, diz que não quer, que não seria bom para o Brasil o impeachment do Alexandre de Moraes. Começou a ser chamado de frouxo por muita gente. Nos comentários do próprio Bolsonaro, aí no Instagram do próprio Bolsonaro, muita gente dizendo que não vai, dizendo que isso é um passeio no parque, dizendo que isso não serve para nada. Muitos chamando o Bolsonaro de frouxo também. E aí o que aconteceu? O Malafaia ficou desautorizado, porque ele vai lá, convoca dizendo que é pela prisão do Alexandre, e o Bolsonaro fala que não. E aí o que fica o Malafaia? O Malafaia ficou um cara de facho nessa aí. Aí o Malafaia resolveu ir num podcast bolsonarista para falar sobre isso. E aí ele começou a falar, não, o povo vai acordar e o povo vai para cima, porque o Alexandre de Moraes, esses ministros têm medo do povo. A resposta do cara do podcast, vou te mostrar só um trecho aqui do Malafaia, que também ninguém é obrigado a ver muito o Malafaia falando, não, que enche o saco um pouquinho, né? Com vocês, Malafaia aí, nem os entrevistadores estão acreditando mais no Malafaia, tá? Vamos lá. Como? Mas ainda vai acontecer. A hora que esse povo brasileiro acordar e se levantar, não tem Supremo Tribunal Federal, não tem Congresso Nacional, não tem nada. Eles se dobram. Desculpa, se borram de medo do povo. Porque povo é supremo poder. Pois é, mas o ministro Alexandre de Moraes não se borra do povo, até agora mostrou que não. O senhor acha que ele age por conta própria? Eu vi ele agir, como é que se diz? Pontualmente. Agir pontualmente. Ele mandou, estão presos, foram presos 1.800 pessoas, 1.200 processadas, já tem 400 condenadas a 17 anos de prisão. E isso é uma forma de tentar impor o medo. O senhor acha que o Alexandre de Moraes... Ele tem medo de povo, ele tá se borrando. Aí, logo antes, 2 minutos antes, ele ficou ali explanando como o Alexandre de Moraes está nas cordas, porque tem 6 gigabytes de arquivos aí com o Glenn Greenwald, que isso tá só no começo, faz 10 dias que não tem matéria nova. O Glenn ele foi massacrado por outros jornalistas, por juristas, por toda a opinião pública, e não sai matéria nova. Aí tá só no começo, parece que o negócio acabou. Aí ele fala, ele tem medo de povo. Fala, não tem não, já prendeu 1.800. Tem 400 condenados a 17 anos de prisão. Se isso é ele com medo, meu Deus do céu. Imagina quando acabar o medo do Alexandre de Moraes. Aí segure. Pois bem, o que sai aí na imprensa é que o Bolsonaro está apavorado que essa manifestação aí possa descambar para o pessoal gritando coisas contra o Alexandre de Moraes e contra o STF e que isso acelere a sua prisão. Por quê? Porque essa semana saíram notícias de que o Procurador-Geral da República, que é uma lerdeza do Procurador-Geral da República, uma lerdeza do senhor Paulo Gonet, ele e a Polícia Federal começaram, finalmente agora, no final de agosto, e agora entrando no começo de setembro, a trabalhar juntinhos, lado a lado, nos inquéritos aí de golpe de Estado que estão finalizando. E a Polícia Federal deve indiciar agora, em setembro, ainda deve ser na semana que vem ou na próxima, que falam na primeira quinzena, deve indiciar o Bolsonaro, generais, advogados, que ajudaram a escrever a minuta golpista, vários políticos bolsonaristas por tentativa de golpe de Estado. E o Bolsonaro tem medo que com o indiciamento venha um pedido de prisão e que isso seja tudo aí, já os poderes já falem entre si, dizendo, pede logo a prisão que ele será preso, caso a manifestação faça aí um barulho muito grande contra o Alexandre de Moraes. Então ele vai numa manifestação contra o Alexandre, ele faz postinho nas redes sociais, mas ele faz vídeo dizendo que não é para pedir o impeachment dele. Aí o pessoal fica, peraí. Aí o que dizem é que ele vai fazer um discurso sem citar o Alexandre de Moraes e ele vai focar em anistia para as pessoas. Quando ele pede anistia, os próprios bolsominions, eu mostrei alguns comentários ontem, eles já entenderam que o Bolsonaro quer anistia para si mesmo. Que ele faz assim, ele usa os outros como bucha de canhão, os outros vão presos, e aí ele pede anistia para esses 1.800 que tentaram dar golpe, que foram presos, para os terroristas, que se tiver anistia para quem de fato foi lá e invadiu a sede dos 3 poderes, vai ter anistia para quem foi mandante. É aquela, imagina uma pessoa manda a outra assassinar um terceiro. Se você deu anistia para o assassino, tá dando para o mandante também. Então, é isso que todo mundo já entendeu. Você quer anistia porque você quer anistia para você, Bolsonaro.
Não é que você está preocupado com os que foram presos, não. E aí, na hora que você tinha máquina pública e podia fazer acontecer, você falava que ia e não fez. E na hora que todo mundo foi para frente dos quartéis e era para você dar lá a ordem, você foi lá e não deu. Então os bolsominions estão, e dá para perceber isso, com ressentimento do Bolsonaro. Eles estão ressentidos. Sabe alguém que você gosta, mas fez alguma coisa para você e você não gostou daquilo e não engoliu até agora? É isso. Eles estão ressentidos com o Bolsonaro. Isso é um péssimo sentimento para se ter com um político. É péssimo para o político. Aí, enquanto isso tudo acontece, o Tarcísio tentou aí... O Tarcísio realmente parece que não tem espelho na casa dele. O Tarcísio foi convidado pelo Alexandre de Moraes, ele e alguns outros governadores, para um jantar na casa dele que o Alexandre fez ali em homenagem a alguma coisa. Estava fazendo um evento, era um mega evento na casa dele, e ele convidou, entre outros, o Tarcísio. O Tarcísio falou que não ia, porque com a suspensão do Twitter, isso ia dar um sinal diferente aí para os bolsonaristas, que são o público dele, e que aí ele ia perder eleitores, enfim, aquela coisa toda. Pois bem, e logo depois ele ligou para o Alexandre de Moraes e falou: ô Alexandre, não tem como você desbloquear o Twitter, não? Porque, olha, eu posso entrar com um processo aí via governo de São Paulo, tentando combinar. Vou entrar via governo de São Paulo com um processo e aí você desbloqueia. Quer dizer, ele queria ganhar créditos, sendo, olha, o Tarcísio é quem conseguiu desbloquear o Twitter. Ele que negociou e articulou e tudo mais. E aí, o Tarcísio ainda falou, porque isso é ruim para a economia do país. Você tem uma rede social que não tem nenhum funcionário no país e que todos os comerciais são só de jogo do Tigrinho. Não tinha patrocínio o X. Todo o patrocínio que tinha lá era de jogo do Tigrinho, que é péssimo, aliás, para a economia do país, que vicia as pessoas. É um jogo feito para perder dinheiro, as pessoas são levadas a crer, até nos anúncios, que isso é investimento, é um lindo investimento. Você investe 100 mil reais e perde absolutamente 100% do seu dinheiro, e se você ainda for das piores pessoas, você ainda vai pegar empréstimo e se endividar para fazer esse investimento aí. Olha só que oportunidade única. Perca todo o seu dinheiro. Investimento maravilhoso. Pois bem, aí o Tarcísio falou que é bom para a economia do Brasil, porque faz girar a economia, ter uma rede social a mais. O Alexandre não quis nem ouvir e ainda falou, não insista. O Tarcísio tá queimado, super queimado, porque foi a polícia dele. Quem? Lembremos, não teria essa manifestação aí se a polícia do Tarcísio não tivesse apreendido ilegalmente e depois entregue sem lacre o celular do assessor do Alexandre de Moraes. Para quê? Para que o bolsonarismo ficasse fazendo investigação ali e tentasse descobrir alguma coisa que pudesse melindrar o Alexandre de Moraes, ou seja, qualquer coisa para incomodá-lo. Aí pegaram qualquer conversa normal do assessor falando sobre o chefe, e é normal se você pegar aí qualquer brasileiro que trabalha e tem um chefe, você e tá ali falando com seus colegas de trabalho, muito provavelmente vai ter no celular dessa pessoa ela falando alguma coisa sobre o chefe. Se você pensar aí que 90% das pessoas nem gostam do chefe que tem, então tem até chance da pessoa estar falando mal do chefe muitas vezes. No caso, ele não estava falando mal do Alexandre de Moraes, mas estava reclamando. Muitas vezes ele fazia o trabalho nas coxas, fazia o trabalho mal feito, e o Alexandre de Moraes falava, vai lá e coloca mais coisa aí nesse relatório que tá ruim seu relatório. E aí ele reclamava que tinha que fazer mais, ele falava, não, mas já tá suficiente, se você ficar procurando o crime dessas pessoas, você vai achar, se você ficar 10 horas procurando, vai achar 100 crimes, e aí ele fica com tempo livre e acha os crimes, aí eu tenho que colocar no relatório, era essa a reclamação. E aí o bolsonarismo usou isso, graças à polícia do Tarcísio, para fazer a manifestação contra o Alexandre. Ele ainda acha que vai lá fazer pedido pro Alexandre. É cada uma. Então agora o que está na extrema-direita é o seguinte, parte da extrema-direita passou a atacar o Tarcísio porque ele está fazendo campanha contra o Marçal e para o Nunes. E passou a atacar o Tarcísio já faz 2 semanas porque um hacker aí, suposto hacker bolsonarista, disse que a mando do Kassab, que é o braço direito do Tarcísio, ele investigou o Adélio e o Bolsonaro antes lá do atentado de 2018. Ou seja, começaram a dar a entender que foi o Kassab o mandante. Engraçado, não era o PT, o PSOL? Agora é o Kassab, é o secretário número 1 do Tarcísio. Pois bem, aí já começaram a atacar o Tarcísio, parte da extrema-direita, e passaram a atacá-lo também quando ele começou a fazer campanha contra o Marçal. O Tarcísio, ele é tchutchuca do centrão. Pois bem, não uso esse termo aí, que é o termo inventado pelo Glauber, mas eles falam aí que o Tarcísio tá assim, ele faz parte do sistema, o tal sistema aí. O Bolsonaro passou a ser atacado, que ele também
se rendeu ao sistema porque ele está com medo de ser preso, porque e muitos dizem aí que ele se rendeu ao sistema para salvar o filho corrupto dele. Ou seja, eles sabem que o Flávio Bolsonaro é corrupto. Eles sabem, os bolsominions sabem, viu? Se alguém acha que eles estão em negação, não estão não. Eles sabem que é corrupto. O Marçal começou a surgir e no meio disso o Bolsonaro vai lá e desautoriza o Silas Malafaia. O Silas Malafaia começa a tentar falar, não, é pelo impeachment do Alexandre de Moraes mesmo, ele tá nas cordas. E aí, até no podcast que ele vai, as pessoas falam, não tá não. Mas não tá mesmo nas cordas. Se o negócio com o Alexandre de Moraes não está, é nas cordas. Então tá ruim aí, ô Malafaia. Você tá mandando a gente lá na manifestação, mas não vai dar em nada isso aí. Não vai dar em nada. O Alexandre vai... A chance que tem de ele prender todo mundo. Até um dos integrantes do podcast falou, olha, eu vou, mas não vai dar ruim pra gente. Desestimular ninguém na passeata. Inclusive eu vou na passeata do dia 7, vou em todas. Não quero desestimular ninguém, hein? Se houver a possibilidade do Alexandre, acuado, buscar uma resposta mais violenta à passeata, tal como já aconteceu na Nicarágua ou na Venezuela, o que eu quero falar? Ele colocar os capangas dele para cima do povo. E tá nas cordas. Ele é ousado, é bem verdade. Mas eu não acredito que ele vai chegar nesse nível. Porque a história, eu tô repetindo para vocês, a história... Ele tá nas cordas. Até o cara falou, pô, a gente vai... Ele quis falar violento, ele falou, a gente vai ser preso todo mundo, pô, vai ser todo mundo preso. Aí logo depois a resposta outra fala, pô, já foram 1.800 presos, cara. Você tá mandando o pessoal pra rua pra ser preso? Você vai ser o primeiro, viu, Malafaia? Já estão avisando ele que a coisa vai ficar ruim. Veremos aí o que vai acontecer nas próximas semanas, mas a Polícia Federal já tá a postos, o Procurador-Geral da República tá a postos, o Alexandre não recuou 1 milímetro, mas nem pra pegar impulso o Alexandre dá passo pra trás. E o Bolsonaro, que é o principal aí, que convocou a manifestação, já falou que não é mais pelo impeachment do Alexandre. Então pra quê que eles vão lá amanhã? Ninguém sabe, descobriremos aí depois do ato. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!